Fala pessoal, muito bem-vindo ao Esporte Goiás desta terça-feira. Hoje, mais uma vez, e a gente não cansa de falar, e que bom que a gente não cansa de falar, Raíssa Leal é campeã de uma etapa do Mundial de Skate Street. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre isso. Também vai ter um X1 acontecendo na quinta-feira, que vale nada mais, nada menos do que R$100 mil. Rapaz, a galera tá forte, firme e forte, não só de futebol, mas também de verba para fazer uma aposta dessa, 50 mil casado de cada um. Também, saída do lateral Luiz Gustavo do Sampaio Correia, a mudança do comando técnico. Tadeu vai conversar com a gente aqui, falando o que muda. É só o técnico que muda? É só um jogador que sai? O que muda numa mudança de comissão técnica, faltando pouco menos de 6 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B. E também o Motoclube de São Luís, que se apresenta amanhã, quarta-feira, para dar início ao seu trabalho de preparação para o último jogo do ano motense, que é o jogo de volta contra o CRB fora de casa. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E vamos logo falar ali com Raíssa Leal e Mariane Dias, que tem as informações de mais uma vez, mais um título de primeira colocada de campeã da etapa mundial de skate street. Raíssa Leal é campeã da etapa de Lake Havasu no Mundial de Skate Street. A nossa fadinha vem surpreendendo a cada etapa do circuito mundial de Skate Street e desta vez não foi diferente. Na final do último sábado, em Lake Havasu, no Arizona, a maranhense de 13 anos virou na última tentativa contra a japonesa campeã de Tóquio. Repetiu a estratégia da etapa de Salt Lake City e acertou um flip 50-50 de Blackside e venceu pela segunda vez consecutiva. Pamela Rosa ficou em quarto na competição após perder o terceiro lugar para a Funa. Das 8 finalistas, as 4 melhores notas no ranking avançaram para mais 2 tentativas de manobra. A disputa então ficou entre Brasil e Japão, com Raíssa e Pamela contra as medalhistas de Tóquio, Momiji e Funa. A atual campeã olímpica Momiji executou com perfeição sua última cartada. Fez 8 pontos e passou Raíssa. Repetindo a mesma tática da etapa de Salt Lake City, a brasileira acertou um flip 50-50 de Blackside e tirou 6.3 e reinou na pista. Raíssa Leal mostrou por que é a favorita do momento e fechou em primeiro na disputa feminina com 15 pontos e meio. Pamela Rosa ficou com a segunda melhor nota com 14.6. I'm so happy to be here again. And this trophy is for my friends and my brother, my dad, and yeah, that's it. Congratulations, everyone. Your winner here, 2 times in a row, Raíssa Leal. Rapaz, eu vi ali o congratulation e também os nomes ali em japonês e mandarim. Eu não sei qual foi essa linguagem aí que Mariane usou, o enrolation, mas, mais uma vez, Raíssa Leal campeã de uma etapa mundial. Parabéns para a Raíssa, né? Porque além de ter um nome predestinado, né, ter um nome muito bonito também, a Raíssa ela tem tudo para se tornar uma lenda no skate, devido à sua idade e devido à sua qualidade técnica que ela está apresentando a cada dia, a cada competição. A evolução dela é nítida. Então, graças a Deus por ela ser brasileira e melhor ainda por ser a maranhense, que nos deixa tão orgulhosos. E nós desejamos tudo de bom para a Raíssa Leal. Esperamos que mais medalhas possam vir e de preferência de ouro, porque a qualidade ela tem e com certeza ela vai voar alto ainda no skate a nível mundial. E mudando de assunto agora para o futebol, só que numa pegada diferente. Na quinta-feira vai acontecer uma disputa, um contra um, valendo R$100 mil. Coloca a imagem na tela aí pra gente sobre esse confronto, que é o Ramon versus o Gabriel. O Ramon, rei do X1 do Ceará, versus Gabriel,
fenômeno do Maranhão. E Tadeu, nada mais, nada menos do que 100 milzinho em disputa, 50 mil de cada, casado, valendo num X1 desse. Eu já vi pessoal brigar por uma Coca-Cola. Imagine 100 mil reais, como é que não vai ser, né? Realmente é um desafio tanto grande pelo montante, pelo valor, né? Espero que o Maranhense possa conquistar esses 100 mil reais. A gente vai lá para torcer para ver como é que vai ser. Porque realmente, para mim, é uma surpresa que é um montante muito alto de valor, né? Para quem jogar apostado e apostar 50 mil casado de cada lado, são 100 mil reais em jogo e vai ser interessante assistir isso aí. Com certeza a gente vai estar lá fazendo, prestigiando o evento. Nós fomos convidados oficialmente pela organização, pela Arena São Francisco, que fica aqui próximo da gente. A gente vai lá conseguir sim assistir essa partida e ver quem vai levar essa bolada para casa, 100 mil reais. Meu irmão, 100 mil reais é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro numa partida de futebol dessa, né? A gente nessa crise? Nessa crise aí, sem ônibus. Misericórdia. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Sampaio Corrêa e a saída do lateral Luiz Gustavo. De volta agora com informações do Sampaio Corrêa. Durante o final de semana, o técnico Felipe Surian deixou o Sampaio e quem assumiu foi o João Brigatti, que deu acesso ao Sampaio Corrêa da Série C para B. O João Brigatti já treina no Sampaio Corrêa desde o domingo e com os portões fechados, sem acesso à imprensa, apenas jogadores, comissão técnica e diretoria reunidos no CT para tentar traçar, mudar o clima, mudar o ambiente, conversar para mudar essa situação do Sampaio, que está apenas a 5 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento. E no meio dessas mudanças, o lateral Luiz Gustavo também saiu do Sampaio Corrêa. A gente tem aqui a imagem oficial, né, dele deixando o Sampaio Corrêa, do Sampaio Corrêa agradecendo o próprio Luiz Gustavo por tudo que deixou, porque não é a primeira temporada que ele passa no Sampaio, mas que dessa vez já deu o seu trabalho ali no Sampaio. Tadeu, o Luiz Gustavo vinha deixando muito a desejar em algumas situações, né? Alguns pênaltis, alguns cartões e expulsões que complicavam o Sampaio Corrêa nas partidas. Gaudencio, o Luiz Gustavo ele chegou naquela eminência de jogar tanto na direita como na esquerda, porque ele é um atleta bidestro, ele bate com as duas pernas, né? Claro, um de cada vez, como já dizia o poeta. E ele não vinha mais conseguindo manter o ritmo que ele apresentou, principalmente na temporada passada. Aquele Luiz Gustavo forte na marcação, que chegava muito agudo, chegava muito inteiro na linha de fundo para fazer um cruzamento. E algumas partidas, né, contra o Vasco, essa última agora que ele cometeu também o pênalti, talvez se ele só cerca o adversário, só acompanha o adversário, o próprio Luiz Daniel poderia sair para abafar aquela bola, ele pressionando, mas são coisas que acontecem no calor do jogo. A gente falando, depois que o lance já passou, falando aqui no ar-condicionado, despreocupado, realmente chega até a ser um pouquinho injusto com o atleta, porque o atleta está vivendo toda aquela pressão dentro da partida. Mas o que vale é o trabalho que ele deixou no Sampaio Corrêa, a contribuição dele como atleta do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, tanto é que divulga uma nota agradecendo pelos trabalhos dele prestados, deve voltar para a Portuguesa do Rio de Janeiro, e tão logo vai estar também num clube jogando o campeonato, porque ele tem qualidade técnica para vestir camisa de qualquer clube no futebol brasileiro. Já o Brigatti, como o time do Sampaio Corrêa, a própria diretoria ali, pediu para a imprensa para deixar só os atletas com o treinador, é uma forma de ambos se conhecerem, tanto a comissão técnica, como o Brigatti, como os atletas. Hoje nós vivemos num mundo que já está para você entrar num determinado time, no mínimo 5 ou 6 jogadores você já trabalhou. Haja vista que o próprio Brigatti já trabalhou no Sampaio Corrêa na temporada passada. Mas esse momento que o Sampaio precisa se fechar, precisa a filosofia do Brigatti entrar na cabeça do atleta, eles precisam entender e assimilar para colocar em prática, mas nada melhor do que, vamos dizer assim, desse recesso ali da imprensa, eles estarem juntos, conseguindo treinar, conseguindo impor a sua ideia, e assim o time Sampaio Corrêa vai se fortalecendo para esse próximo jogo contra o CRB, que não vai ser um jogo fácil. O CRB está aspirando o acesso para a Série A, mas essa aspiração o Sampaio Corrêa já teve. Agora o momento é outro, mas o Sampaio Corrêa, eu sempre falei isso durante o ano todo, o Sampaio Corrêa se credenciou a ter o respeito jogando dentro de São Luís como fora dos seus domínios. A camisa Sampaio Corrêa, ela é pesada hoje no cenário nacional e ela consegue impor respeito em qualquer lugar do país. Tadeu, a gente falava algumas semanas atrás que a chance de um possível rebaixamento é muito remota, né?
Mas eu sempre vinha batendo aqui na tecla que, assim, o Sampaio Corrêa tem que começar a olhar para a parte de trás da tabela. O Sampaio Corrêa tem que começar a olhar para a parte de trás da tabela, porque já estava muito mais próximo dos times da zona de rebaixamento do que dos times próximo ao G4. Atualmente, o Sampaio Corrêa é o 13º colocado, a 5 pontos da zona de rebaixamento. O sinal de alerta ali foi ligado de forma automática, né? Não tem como ignorar uma chance ali que não é mais tão remota, que ainda existem 18 pontos em disputa, né? Então, se o Sampaio Corrêa não mudar, não voltar a vencer, vai ficando cada vez mais complicado e dramática, né? A reta final do Campeonato Brasileiro. Eu vou te falar assim, do fundo do coração, uma coisa que me preocupa muito, né? Quando o CRB, beleza, são 2 times do Nordeste, tudo igual. Mas o que me preocupa são as arbitragens, né? São os próximos jogos do Sampaio Corrêa. Se você pegar o jogo contra o Guarani, aquele absurdo, aquela linha traçada, eu não sou doido, a torcida não é louca, nós conseguimos entender. Aquela linha do impedimento do Pimentini, ela é traçada correta. Quando vai traçar a linha do defensor do Guarani, ela tem um ângulo, vou até levar para um amigo meu que é professor de física, para ele calcular para mim, a distância, aí a gente percebe, gente, que tem competência, mas também tem má fé. Eu não consigo ali entender onde termina, onde começa a incompetência e aonde começa a má fé da arbitragem do futebol brasileiro. Parece que há uma tendência dos times do Sul, Sudeste, ser valorizado ou ser ajudado pela arbitragem. Eu estou falando isso, aí você vai perguntar, você tem prova? Não preciso de prova. Se vocês pegarem alguns jogos dos próprios Sampaio Corrêa na Série B, incluindo esse contra o Guarani, alguns jogos do Motoclube, principalmente aquele jogo contra o América, que o árbitro começou a picotar o jogo, começou a amarelar os jogadores do Motoclube. Então, quando a arbitragem vem para São Luís, vem a arbitrar jogo contra os maranhenses, principalmente o Sampaio Corrêa nessa Série B, é motivo de muita preocupação, sim. Assim, aí o João Brigatti chega numa situação que não é das mais difíceis, mas também não é das mais fáceis, porque tem que retomar a confiança do elenco e trazer a torcida mais uma vez para o seu lado, que começou a criticar muito, não só o time, mas também criticar o próprio presidente Sérgio Frota por não ter feito essa manutenção antes da comissão técnica. O que acredito assim, pelo andar da carruagem, pelo tempo que já se passou de Série B e pelo tempo que ainda falta, eu acho que agora é mais na conversa, é mais na transpiração do que a inspiração. A inspiração é quando o Sampaio precisava vencer os jogos para almejar a Série A. Agora o Sampaio Corrêa precisa se manter na Série B. Então, acho que nesse momento é mais conversa, é mais o tete-a-tete com os atletas, e isso o Brigatti sabe fazer muito bem, né? Porque é uma filosofia que ele tem, aquele paizão, chama o jogador individual, conversa, motiva. Então, nesse momento, eu acho que é mais transpiração do que inspiração. Eu não vejo Sampaio Corrêa fora da Série B, na Série C de jeito nenhum. E ano que vem é no centenário. Então o Sampaio Corrêa já está se encorpando, já jogou muito que tem que jogar nessa Série B e talvez está ganhando terreno, ganhando força. Quem sabe ano que vem, no centenário do Sampaio Corrêa, não venha um acesso para coroar essa linda história do Sampaio Corrêa e valorizar ainda mais a instituição e dar esse presente para a torcida do Universo Tricolor. O Sampaio Corrêa só vai abrir, né, os portões para a imprensa, para a torcida que quiser acompanhar, segundo a própria assessoria de imprensa do Sampaio Corrêa, na quarta-feira, apenas amanhã. Enquanto não, hoje, terça, segunda, que já passou, e também no domingo, foi apenas o time em reuniões com o técnico, com comissão técnica, tentando dar aquela conversada, aquela motivada, aquela oxigenada no elenco para voltar, porque na quinta-feira é um jogo contra o CRB que busca, sim, um acesso à Série A. Tadeu, só para a gente finalizar o bloco do Sampaio aqui, o CRB perdeu para o Motoclube, com o time ali tido como misto, né? Mas perdeu de qualquer forma. Volta a São Luís agora para jogar contra o Sampaio Corrêa. Sente mais uma vez? Acho que o jogo é lá, né? O que acontece é o seguinte, que eles saíram reclamando do calor. Então o Sampaio Corrêa tem que viajar para Maceió, tem que levar roupa de frio, tem que levar agasalho, porque lá deve estar nevando. Porque o CRB, lá de Maceió, vem dizer que em São Luís é calor, desculpa de quem perdeu o jogo, e eu acredito muito. Eu vou torcer, eu vou torcer muito mais o Sampaio ganhar esse jogo lá na casa deles, para ele aprender a falar menos bobagem e treinar mais seu time. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube de São Luís que se representa apenas amanhã para a última partida do ano do Motoclube. De volta agora com informações do Motoclube de São Luís que se representa apenas amanhã para se preparar para a última partida do ano. O Motoclube encerra as suas atividades futebolísticas, né, oficiais contra o CRB
ainda sem data marcada, que o CRB ainda está em disputa, né, de competição da Série B do estadual. Mas, Tadeu, a vitória que teve em cima do CRB nos últimos minutos, aquela coisa de garra mesmo na raça, dá muita moral e dá muito ânimo também para o próprio elenco. Né? Aquela coisa bem motense, né? Sofrida, na força mesmo, o time do Moto Clube conseguiu essa vitória. Agora o Lucas Huck e o Anderson Cearense estão retornando também de lesão. Mais 2 jogadores que vão poder contribuir de opções para o time do Marcinho Guerreiro. O Ederson, zagueiro, que se machucou, e o Rodrigo Barreto, que entrou no seu lugar, o Ederson já vinha bem, e o Rodrigo Barreto entrou bem, deu aquela sustentabilidade no setor defensivo. Então, esse setor defensivo do Moto Clube está muito tranquilo. Então, o Marcinho tem boas opções, tem bons jogadores para esse último jogo. O que está faltando ali, talvez com a entrada do Huck, aí eu não vou aqui adiantar, mas é uma sugestão minha, é uma ideia minha, talvez o Huck entre ali com... O Marcinho entra com o Huck, o Wander e depois ou então o próprio Chave Silva, né? Se ele quiser deixar só 2 homens de ataque, mas precisa do volante ali mais fixo na cabeça de área, porque alguns lances principais do CRB surgiu ali nas costas do volante, surgiu ali na frente dos zagueiros. Então, corrigindo isso, o Moto ele vai muito redondinho, ele vai muito tranquilo para o jogo contra o CRB. Agora sabemos que é uma vantagem mínima que não se pode sentar em cima dessa vantagem. Se as oportunidades forem surgindo e o Moto conseguir fazer logo um gol no início da partida, aí sim vai jogar a torcida do CRB contra o seu próprio time, e isso nós já jogamos lá, nós sabemos como funciona. Depois de 15, 20 minutos que o CRB não consegue ou não conseguir fazer um gol no Moto, aí a atmosfera da partida já vai virar contra o próprio time da casa. Então pode ser uma arma interessante para o Moto Clube, sim. Ainda sobre o jogo do final de semana, o lateral Everton Silva, que quase marca um golaço de falta, conversou com a gente ainda sobre essa vitória, sobre esse momento assim meio que de renascimento do próprio elenco. Hoje o Moto tem homens, tem vários fatores aí que deixou que a gente tem um sonho ainda, já tem outro jogo. E isso aqui passa muito por isso aqui, cara. Isso aqui é raça, isso aqui é garra, isso aqui é fibra, como diz a letra do hino. E, cara, feliz demais. Agora é só comemorar, trabalhar, porque tem outro jogo ainda lá pro 16. Nosso time em casa é forte, né? Nosso time treinou a semana inteira pensando nesse jogo, né? Equipe boa do CRB, a gente sabe que eles estão um patamar acima de nós, mas a gente aqui em casa se superou e vencemos a partida com a glória do Senhor Jesus, primeiramente. Também visivelmente emocionado, assim como o Éder, né, que a gente exibiu ontem aqui no Esporte, Tadeu. Essa emoção deve se dar a quê exatamente? A como o time venceu, ao momento do time, lembrando que o time está passando pelo processo eleitoral, que dia 10 de novembro, ainda esse mês, no dia 10, nós vamos saber quem será a nova gestão, diretora e dentre os outros conselhos que tem no Moto Clube, quem vai comandar e dirigir o Moto por mais 2 anos, né, 2 temporadas. Então, assim, passa por tudo isso, o extra-campo, o dentro de campo, como foi eliminado da Série D. Eu acho que ainda é o resquício da eliminação da Série D, porque o Moto vinha fazendo assim um bom jogo. E tudo isso que você falou, né, toda essa confusão extra-campo, fez os jogadores criar essa casca, criar essa vontade de vencer, mostrar, não só para si, mas mostrar para todo mundo que eles são capazes. Então esse espírito de garra, esse espírito de luta, não pode deixar cair durante toda essa preparação para o segundo jogo. O Moto Clube é isso. O lateral direito que acabou dessa entrevista aí, o Everton Silva, ele é interessante porque ele consegue jogar numa segunda linha de 4 adiantada, consegue jogar como volante e consegue jogar até como terceiro homem do meio de campo. Então, os jogadores do Moto Clube estão dando essas opções para o treinador, estão se entregando, estão se doando, então tem muito a ver também com o próprio Marcinho Guerreiro, que ele adquiriu esse apelido de guerreiro pelo que ele era dentro do campo, pelo que ele está fazendo também fora de campo. Então o Moto Clube está fechado, eles estão com garra, com vontade de vencer a partida, esperamos que tudo isso seja entregue também no próximo jogo e o Moto venha com essa classificação tão importante para o clube no ano que vem. Como eu falei, o Moto Clube só se apresenta amanhã, na quarta-feira, já inicia a sua preparação. Todo mundo na expectativa de saber a data, né, do próximo jogo, do jogo de volta contra o CRB. Antes disso, a gente vai saber se o Sampaio Corrêa também vai vencer o CRB. É um outro maranhense jogando contra o CRB, torcendo, obviamente, pela vitória do Sampaio, principalmente em cima do CRB, que vai talvez machucar um pouco mais o CRB no jogo de volta
contra o Motoclube. Olha, antes de finalizar aqui, a gente vai falar aqui de uma competição de ginástica que o Colégio Marista foi representar o nosso estado com algumas coordenadores e professores. A coordenadora Patrícia Mello com o técnico feminino Jackson Magno. O técnico do masculino foi o Edson Alves Gomes e os atletas o Caio Freitas do Marista, o Isabela Freitas também e a Lara Abold. No geral, a escola ficou em quinto lugar, quinta colocação da competição, uma colocação muito interessante, até mesmo por conta da quantidade pequena de atletas que foram. Normalmente vão delegações muito maiores, né, Tadeu? Tadeu também dá aula não de ginástica, mas leva, né, atletas a participarem de competições. Normalmente uma delegação um pouco maior para esses jogos escolares consegue uma posição dessa. E foi o Marista está de parabéns por todos os treinadores que você citou agora, que eles conseguiram formar um time para viajar, um time enxuto, mas com qualidade. Por isso esse resultado tão significativo para o estado do Maranhão, e o Marista e todas aquelas pessoas que fazem parte do Marista estão de parabéns por tudo que fizeram e por representar tão bem o estado do Maranhão da nossa capital, fora do nosso estado. O Esporte Goiás vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta com muito mais informações do seu esporte local.